Oi, pessoal, estamos de volta. Vamos falar então agora sobre as expressões regulares, tá? Bom, então vamos lá. As expressões regulares, gente, nada mais é do que uma outra anotação para a gente falar da mesma classe de linguagem que a gente já estava falando antes, que é a classe das linguagens regulares, tá? Então é mais uma anotação equivalente aos autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos, ok? Bom, essas expressões regulares, elas estão relacionadas com os AFNs, tá? Só que são uma notação bem mais amigável, é mais intuitiva e de fácil leitura. Bom, as expressões regulares, então, são uma descrição algébrica da linguagem, tá? E tem a capacidade de descrever exatamente a mesma classe de linguagem que os autômatos finitos. Eu já disse para vocês que são as linguagens regulares, tá? Elas são usadas principalmente como linguagem de entrada para esse tipo de sistema que processa string. Por exemplo, os comandos de busca e os tokens dos analisadores léxicos, né? Para a gente descrever esses tokens, a gente coloca isso por meio de expressões regulares. Vou começar mostrando a vocês um exemplo de uma expressão regular, tá? Essa expressão aqui denota a linguagem composta por cadeias que começam com 0, seguidas de uma sequência de uns, tá? Só que essa sequência de uns está representada aqui, ó, por uma estrela, tá? O fecho estrela aqui no 1. Só que o fecho estrela, vocês lembram que também incorpora uma cadeia vazia. Então, essa sequência de uns aqui, na verdade, pode ser nenhum 1, né? Então, pode ser uma cadeia composta apenas de 0, ok? Então, de novo, composta, a cadeia começa com 0, seguida de uma sequência de uns, ou a cadeia que começa com 1, seguida de uma sequência de zeros ou nenhum 0, ok? Então, vamos lá. Vamos falar, então, dos operadores que a gente pode usar nas expressões regulares, tá? Vamos começar, então, falando da união, tá? Então, L união M significa o quê? O conjunto de todas as strings que estão em L ou estão em M, tá? Concatenação. A gente representa assim, ó, L e M, os dois juntinhos. É o conjunto das strings formadas pela concatenação de uma palavra que está aqui em L com uma palavra que esteja em M, tá? E fechamento, o fecho estrela, o fecho clean, a mesma coisa que é nosso asteriscozinho, tá? Todos os strings formados a partir de qualquer string dessa linguagem L, podendo fazer repetições e concatenando todos eles, tá? É o mesmo conceito que vocês já estão acostumados a trabalhar, só que agora com linguagens. Então, veja só. Se a linguagem tem essas duas palavras, 0 e 1, quem vai ser o fecho estrela dessa linguagem? Vai ser todas as strings de zeros e uns, podendo fazer qualquer combinação entre eles, tá? Agora, se a palavra for 0 e 1, tá? Quem vai ser o fecho estrela? Todas as strings de zeros e uns, só que quando os uns aparecem aos pares, tá? Então, eu vou fazer concatenação entre esses dois aqui. Por exemplo, 0, 0, 0, 0, 1, 1, né? Concatenando esse com esse, depois 1, 1, 0 e por aí vai. Vamos ver exemplo aqui, então. Dessa mesma linguagem que a gente estava falando, tem as cadeias 0 e 1, né? Quem seria o fecho estrela? A gente já falou que todas as strings de zeros e uns com uns aos pares. E como é que a gente constrói isso? Então, primeiro a gente vai ver a potência zero da linguagem, que vai ser a cadeia vazia. Vocês já sabem, para qualquer linguagem, a potência zero é sempre a cadeia vazia. Que será a potência 1, né? É exatamente L, ou seja, os símbolos sem repetições. O símbolo 0 e o 1, tá? A potência 2 vai ser o quê? Você combinar as palavras duas a duas, né? Então, no caso, a primeira com a primeira, ó, 0, 0. A primeira com a segunda, 0, 1, 1. Aí depois, a segunda com a primeira, 1, 1, 0. E a segunda com a segunda, 1, 1, 1, 1, tá? Essa é a potência 2 da linguagem. A potência 3, fazer combinações, né, de 3 símbolos entre esses da linguagem. E por aí vai.
Então, como é que a gente constrói expressões regulares, tá? Isso acontece por meio da álgebra entre expressões elementares, ou seja, expressões de base, e o conjunto de operadores. E aí a gente vai usando essas expressões de base com esses operadores e construindo expressões maiores, tá? A gente também pode fazer uso dos parênteses quando a gente quer agrupar as expressões ou mudar a precedência desses operadores. Então, tá. Vamos primeiro conhecer quem seriam as expressões de base. Tá? Então, as expressões de base, coloquei aqui, ó, tem esse símbolozinho aqui que representa a linguagem vazia e o símbolo, na verdade, a letra Y, que representa a cadeia vazia, tá? Eu quero que vocês saibam que isso aqui são coisas diferentes. Isso aqui representa a linguagem vazia e esse daqui representa a linguagem que aceita a cadeia vazia, tá? Então, não confundam, são coisas diferentes. Vamos lá. O símbolo de base também vai ser qualquer símbolo que pertence à linguagem, tá? Um símbolo único, por exemplo, se há qualquer símbolo, então lá vai ser uma expressão regular, tá? Um símbolo simples. E aí, para construir as expressões maiores, a gente vai precisar dos operadores, tá? Que operadores são esses? Então, a gente vai usar o maisinho para representar a união, tá? Então, aqui no caso eu tenho E mais F, representa a união da linguagem de E mais a linguagem de F, tá? EF juntinhos assim representa a concatenação, né? Concatenação da linguagem de E com a linguagem de F. O fecho estrela, que vocês já conhecem. E o parêntese, que não muda a linguagem, né? A linguagem permanece a mesma. Bom, então, como exemplo, vamos trabalhar sobre essa linguagem aqui, ó, que tem os símbolos zeros e uns, tá? Só que consiste em zeros e uns alternados. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são as cadeias que são aceitas para essa linguagem. Então, eu coloquei aqui, ó, primeiro exemplo, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, é uma cadeia composta por zeros e uns, e os zeros e os uns estão alternados. Outro exemplo de cadeia aceita está aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, essa daqui começa com 0 e termina com 1. Essa daqui começa com 1 e termina com 0, tá? Mas pode acontecer da cadeia começar com 0 e terminar com 0, e começar com 1 e terminar com 1. Então, nós temos que pensar em todas as possibilidades, tá? Então, como é que vai ficar a expressão regular para representar essa linguagem aqui? Olha só. Então, a gente pode começar colocando assim, ó, 0, 1 com o fecho estrela, né? Colocando só essa primeira parte aqui, tá? Então, como é que ficaria? Combinações de 0, 1, né? Esse fecho estrela, então é 0, 1, aí 0, 1 de novo, 0, 1 de novo, 0, 1 de novo, tá? Essa primeira parte aqui, ela tá representando cadeias desse tipo, ou seja, que começam com 0 e terminam com 1, tá? Para a gente conseguir representar as linguagens desse segundo tipo aqui, que começa com 1 e termina com 0, a gente faz o contrário, ó. A gente bota 1, 0 com fecho estrela, tá? Então, nesse caso, as cadeias podem ser desse tipo ou desse outro tipo aqui, tá? E aí, para representar as cadeias que começam com 0 e terminam com 0, a gente precisa fazer essa outra união aqui, ó. Ou seja, a cadeia começa com 0 obrigatoriamente, e aí depois eu coloco esse substring aqui, ó, 1, 0, sob o fecho estrela. Então, só posso repetir o que está no fecho estrela, que é 1, 0. Então, obrigatoriamente vai começar com 0 e terminar com 0, tá? E o último tipo de string está aqui, é parecido, né? Começa com 1 e eu coloco 0, 1 dentro do fecho estrela, porque eu posso repetir essa parte aqui, tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo garantir todos os tipos de cadeias com zeros e uns alternados, tá? Bom, aqui eu tenho outra expressão regular que é equivalente a essa primeira, só que mais simplificada, tá? Então, como é que tá aqui? A gente colocou aquela nossa primeira ideia de 0, 1 estrela, né? Que vai me gerar cadeias desse tipo aqui, ó. Começando com 0 e terminando com 1, tá? E para garantir que possa também começar com 1, antes eu tô colocando essa expressãozinha aqui, ó. Epsilon ou 1, ou seja, a cadeia vazia ou 1, antes desse 0, 1, porque
Se eu escolher o epsilon, ela começa com 0. Se eu escolher o 1 aqui, aí a cadeia vai começar com 1 e depois vai vir o 0, 1. Entendido? E no final, a mesma ideia. Ela terminaria com 1. Mas eu colocando essa outra expressãozinha aqui, ó, de epsilon 0, me dá a possibilidade de terminar com 0, né? Se eu escolher o epsilon, eu termino com esse 1. Se eu escolher o 0, eu vou terminar com 0. Ok? As duas expressões são equivalentes e as duas estão corretas. Vamos falar então sobre a precedência de operadores, tá? Assim como na matemática, aqui das expressões regulares também tem precedência nos operadores, tá? Então a precedência mais alta vai ser sempre do operador estrela, ou seja, do fecho estrela, tá? A segunda precedência é da concatenação e depois a precedência vem para a união, tá? Se vocês quiserem mudar essa precedência aqui, vocês precisam trabalhar com parênteses, do mesmo jeito que a gente faz lá na álgebra da matemática. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu quero reagrupar essa expressão, ó, 0, 1, estrela ou 1, tá? Então, essa expressão aqui já tem a precedência explícita, né? Pela regra, mas eu quero que você coloque aqui parênteses de modo que a gente não altere essa precedência. Então, a primeira precedência, a precedência mais alta, então é desse fecho estrela, tá? Então, o primeiro parênteses vai ter que ser colocado aqui, ó, antes do 1 e depois do asterisco, tá? Assim como tá aqui, ó. A segunda precedência é de concatenação. Então, a próxima operação que a gente iria realizar seria a concatenação com esse 0 aqui, tá? Então, o que a gente tiver de resultado do fecho estrela, depois a gente concatena com o 0. Então, o parêntese vai vir aqui, ó, antes do 0 e depois desse outro parêntese, tá? E aí, por último, vai vir a união. Então, aqui, ó, a gente reagrupou com parênteses, mas manteve a mesma precedência de operadores. Ok? Bom, agora eu quero que vocês façam esse exercício aqui, tá? Comigo. Escrever uma expressão regular para essa linguagem aqui, ó. Todas as cadeias que contenham apenas um número par de I's, tá? Então, assim como a gente faz com os autômatos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quais são as cadeias que são aceitas por essa linguagem, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos, ó. Se a gente considerar que 0 é par, a gente vai considerar, então, que a cadeia vazia é aceita, né? Então, 0 pares de A's vai ser a cadeia vazia, né? 1 par de A's, AA. 2 par de A's, 3 par de A's e assim vai, tá? Então, como é que seria a expressão regular para essa linguagem aqui, tá? É muito simples, gente. O que é que está se repetindo? AA. Então, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. AA e colocar o fecho estrela entre parênteses, porque tem que repetir a substring toda, ok? Então, essa aqui já é a resposta, AA estrela. Fácil, né? Vamos treinar? Vou colocar vários exercícios aí para vocês treinarem, tá? Quero ver depois. Até mais. Tchau, tchau.